uma pessoa que está morta já, que já morreu. Né? Ele olha para o lado e pensa, puxa vida, que ainda bem que eu estou vivo. Então, se a gente parar para pensar, a gente sempre tem coisas para agradecer a Deus. Né? E tem muito mais a agradecer, né, do que a pedir para Deus. E hoje em dia, lamentavelmente, esses valores são invertidos. A gente não tem mais aquela gratidão. Né? As pessoas vão sempre pedindo, eu quero a bênção, eu quero a prosperidade, eu quero a cura, eu quero o milagre. E nem sempre Deus ele vai te isentar de passar por dificuldades. Na vida teremos aflições. E a Bíblia diz que se você atravessar até mesmo o vale da sombra e da morte, Deus vai estar com você, vai estar cuidando de você. Então, a gente vê personagens bíblicos como Eliseu. Eliseu ele era um cara que ele fez muitos prodígios. Ele multiplicou um azeite de uma viúva, ressuscitou uma criança, né? Ele fez um machado flutuar, ele fez muitas proezas pelo poder de Deus, mas ele morreu da doença que ele tinha. Então ele não foi curado. A teoria é que ele tinha um câncer, né? Então ele não foi curado, né? Paulo, um lenço de Paulo curava o enfermo, né? Não era o lenço ungido, porque ele não vendia o lenço, né? Mas curava o enfermo, né? Um local que ele não podia estar, encostava lá, curava, né? E ele não pôde curar a quem ele considerava como filho, que era Timóteo, né? Então ele escreve para Timóteo, ô Timóteo, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do seu estômago, ele tinha problemas estomacais e por causa das suas múltiplas enfermidades. Então, ele tinha esse cuidado, mas ele não foi curado. Jó, né? Jó se lascou um monte. Jó também, mas no final, a história de Jó é uma coisa curiosa. Uma vez, Deus colocou no meu coração de ler a história de Jó, né? Na época eu não entendi direito, não entendi macro aquilo ali, entendi em parte, né? É como se eu fosse passar por algumas dificuldades e que assim, independente da dificuldade que eu passasse, a minha fé não pode esmorecer, né? Porque se você deixar de ter fé, deixar de ter esperança, né, você morre em vida. E acho que a pior das mortes é você morrer em vida, né? Você vê pessoas que apenas estão aí. É um corpo que ocupa lugar no espaço, né? Mas não estão mais aqui, né? Ficam vagando por aí, né? São sombras. É aquela depressão profunda às vezes. Sim, muitas vezes. Mas o que leva a pessoa a ser assim também? Então tem N coisas. Às vezes você não entende, tipo assim... eu entendo que tudo que Deus faz, ele tem um propósito. A Bíblia diz que tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Então, se é tudo, nada fica fora desse Então, tudo. mas não, são pesos diferentes, né? A gente fala assim, mas aí você fala ali, o cara, pô, perdi meu filho aqui agora, não sei o quê. Exatamente. E aí, o cara aceitar, não, isso aqui é coisa, Deus tem um propósito para isso. Uhum. Não é tão fácil aceitar as coisas assim, né? Pois é. A gente falar de fora assim... Não, tudo tem um caminho, tudo tem um propósito. Eles falam, Sim. tem coisas que realmente, como ser humano, não tem como você aceitar simplesmente, não é isso, a vida é assim. Por isso que eu acho que se realmente... Eu acredito em Jesus e tal, mas eu acredito que a história tenha sido diferente. Por exemplo, uma mãe vendo o filho ser crucificado, aí alguém fala, é por Deus, não sei o quê. Eu acho que não ligaria. Eu fico imaginando a agonia. Ela ia ver, não ia ficar, mas glória a Deus. Ao longo do crescimento dele, ela sabia que ele veio na Terra com uma missão. Ela sabia que aquele momento ia acontecer. Ele foi preparando ela, será? Com certeza. Com certeza ela estava preparada para o que ia acontecer. Né? Eu perdi um filho, né? Acho que vocês sabem, né? Não sabia. Eu perdi um filho. Ele tinha 15 anos, 10 meses e 7 dias. Ele entrou numa depressão profunda, né? E durou muito rápido, durou 5 meses. Uhum. Ele estava bem, né? Em 2017, bem pleno, passamos Natal, final de ano, tudo bem, né? Viajamos em janeiro, de repente em maio ele se cortou, fez o cutting, né? E muitos jovens escrevem para mim hoje, né? E graças a Deus muitos estão sendo salvos, né? Desse laço de morte, né? Porque ele deixou um registro, ele deixou um diário. Então o diário dele, eu publiquei esse diário, né? Eu tenho o meu ponto de vista como pai e meu ponto de vista teológico, porque a igreja ela condena, tipo assim, se o suicida vai para o inferno. A igreja não joga peso, mas Deus é amor, Deus não acrescenta dor ao sofrimento. Seria o contrário do amor, não acrescenta dor ao sofrimento, né? E também a questão de Deus saber de coisas que eu não sei. Né? De repente poderia piorar aquilo, enfim, N coisas, né? E a minha esposa, médica, né, ela escreveu a primeira parte do diário, né, como mãe e como médica. Meu filho escreveu a parte do centro, quando ele ficou internado, ele ficou 22 dias internado numa clínica psiquiátrica. Ele escreveu isso ele descreveu a depressão, sabe? Para quem não entende o que é depressão, ele conseguiu elaborar muito bem o que é depressão naquelas linhas do diário. E no final eu dei o apoio, ponto de vista como pai, né? E também como líder religioso, né? Líder espiritual. Coloquei
né, que Deus não acrescenta essa dor ao sofrimento. Meu filho se suicidou. Né? Ele saiu da clínica, ele saiu bem da clínica, né? E de repente ele teve um surto e se suicidou. E é muito estranho, né? Na véspera eu tinha combinado com ele que eu ia tomar um café da manhã com ele. Ele falou, pá, ele chamava de Papa, né? Ô Papa, né? Me chama amanhã cedo pra gente tomar um café junto com você, né? E quando eu acordei eu vi que ele não estava no quarto, né? Eu falei, bom, ele foi dar uma volta pela rua, ver que foi andar de bicicleta, eu vejo a bicicleta ali e tal, só que aí eu vejo o celular em casa. Pô, adolescente não sai sem celular nem a pau, né? Aí eu chamei um irmão meu, que é policial, que conseguiu atalhar caminhos, que ninguém te dá informação de nada, né? Mas quando você dá a carteirada à sua polícia, fica mais fácil, né? E aí consegui saber o que tinha ocorrido, né? E isso é contado no diário também, eu não escondo isso, né? E no final da tarde eu tive que reconhecer meu filho no ML. E foi assim uma experiência terrorizante, né? Tinha quantos anos? 15 anos. Quase 16. Tinha 15 anos, 10 meses e 7 dias. Faz tempo isso? Foi em 2018. 22 de dezembro de 2018. Na época, tu chegou a desconfiar que poderia ter algum envolvimento com o satanismo, algo do tipo? Não. Você entendeu a situação mesmo? Entendi a situação. Minha esposa tinha depressão. Então, ele já herdou um patrimônio genético de depressão, né? E poderia acontecer ou não acontecer. Teve algum fator desencadeante, teve algum gatilho que ele entrou em depressão e teve traços borderline. Estava sendo tratado tudo, né? Mas, infelizmente, muitos jovens acabam optando pela morte em vez de lutar pela vida. E hoje eu vejo que pelo Diário do Micael não é comercializado, não ganho dinheiro com isso. Entra no meu portal, www.danielmastral.com.br, e você baixa gratuitamente, né? E eu recebo relatos de muitos jovens que, puxa, iam se matar e desistiram. Jovens que de repente, olha, eu estava escondendo dos meus pais o meu sentimento, tentando camuflar a dor que eu estou sentindo, a depressão que eu estou sentindo, né? E agora eu tomei coragem, contei para meus pais. Os pais começaram a prestar mais atenção nos filhos, começaram a ver, pô, esse menino está muito quieto, caiu o rendimento na escola, não sai do quarto, né? Não está mais socializando, tem alguma coisa estranha ali. Mas agora que depressão está sendo levada como doença, né? E só Sim. em algumas casas ainda. Acho que a maioria das casas no Brasil, se a pessoa fala que está com depressão, os outros vão falar que é frescura. Fala que é frescura. Não é? Exatamente. Agora tem tratamento. Eu faço tratamento para depressão, porque evidentemente, né, você perde um filho, você entra numa curva depressiva, você tem estresse pós-traumático, tudo. Mas como que você sabe que você tem depressão? Qual o ponto de saber não realmente? Quando eu acho que tu tem dificuldade para seguir tua vida, Sim. e tu enxerga que tu já tá tendo motivo para não ter aquela dificuldade. Mas todo Aí tu ser fala, eu humano acho que tá tem faltando isso, algum... eu acho. Eu acho que é uma deficiência até química, cara, tá ligado? É química. De produção você não química. produz mais serotonina, dopamina. Não vai ter nada que vai te deixar feliz, entendeu? Você precisa corrigir isso de alguma forma, seja com medicamento ou com terapia. Medicamento, aí... entendeu? Aí tem uma interferência Ele equilibra quimicamente o seu cérebro, né? Mas aí você vai entrar num vício. Tipo, como você vai injetar Não, eu já tô começando a ânimo desmamar. de vida? Eu já tô desmamando. Né, já estou começando a tirar a medicação, né? Então tudo depende de como você tá, seu estado emocional. Faço terapia também, que é importante, né? Pôr para fora, extravasar. Terapia, você drena o abscesso da alma, né? Então uma dor que você tem na alma, um abscesso cheio de pulso, você está drenando, você põe aquilo para fora, né? Num local que você não vai ter julgamento, ninguém vai te julgar. Você vai resolvendo, né? Vai resolvendo. Então você vai entendendo o problema. Ideações suicidas, cheguei a planejar suicídio, tudo, né? Mas aí eu falei, não, preciso lutar pela vida, porque Deus tem um propósito para mim, né? E eu não queria abandonar minha esposa também, né? Minha esposa é parceira de 27 anos comigo, né? E minha esposa faleceu tem 45 dias. Caramba, parada cardíaca, né? Foi dormir e foi do jeito que ela sempre pediu para Deus. Falou, Deus, se um dia você me levar, eu quero estar dormindo. Quero fechar os olhos aqui e acordar nos céus. E Deus atendeu esse pedido dela, né? Então, 45 dias ela faleceu. Tô sem a minha parceira aí. Pô, Lamento aí, cara. Pois é. Mas, complicado, né? Mas eu não desisti de viver. Mas você tem fé, né? Então, tenho. Não é uma despedida eterna, né? Não é eterno. Eu vou reencontrar eles. No tempo certo eu reencontro eles, né? E graças a Deus eu vejo que a minha fé, ela inspira outras pessoas também a superarem isso. Porque agora com a Covid, 500 mil de pessoas morreram no Brasil.
Pais perderam filhos, filhos perderam pais, perderam avô, perderam amigos, primos. Quantas pessoas estão de luto, né? Então eu olho para esse cenário e falo, está todo mundo lutando, eu não posso deixar de lutar. E eu tenho que ser uma inspiração para essas pessoas para continuarem lutando pela vida, né? Não desiste, né? Enquanto tem vida tem propósito, você tem algum significado aqui na Terra. Então tem muitas coisas que eu ainda quero fazer, eu tenho planos, eu tenho projetos, né? De escrever mais um livro, de terminar a quadrilogia da história de Mitri, né? Continuar produzindo conteúdos para o canal. Né, eu tenho minhas ovelhas, eu tenho... Um filme, quem sabe, né? Um filme, quem sabe. Eu tenho minhas ovelhas, eu sou líder espiritual de uma igreja, mas não uma igreja tradicional, tijolos, né? Porque isso não faz de você um cristão. É a mesma coisa você entrar numa garagem e você não vira carro, né?